Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Brasil em Foco. Meu nome é Daniela e eu sou a diretora do Centro Cultural Brasil África do Sul. Eu sou a sua apresentadora de hoje. Você já deve ter ouvido falar sobre o termo filho ou criança de terceira cultura. Essa nomenclatura é usual para filhos que não têm a terra dos seus pais como a sua terra, como, por exemplo, os pais que criam filhos fora do seu país de origem. E a terra ou local e moradia dos filhos se torna a realidade da vida deles. A língua deles que utilizam para estudar, brincar, orar, embora em casa fale a língua dos seus pais. Ou seja, a criança não sentirá que pertence ao país de seus pais e é, teoricamente, a sua terra, e tampouco ela se sentirá totalmente do local onde mora e tem relacionamentos. Esta é a criança de terceira cultura. Você já imaginou que essa criança pode ser seu filho ou a sua filha, que poderia um dia chegar para você e dizer: minha vida está ancorada no vento, não pertenço a lugar nenhum e não tenho uma língua materna? Muitos pais brasileiros que moram fora do Brasil têm a preocupação e desejam que seus filhos aprendam, mantenham e desenvolvam o português como língua de herança, que é fruto da estreita relação entre língua, identidade e cultura. A herança que está sendo passada de uma geração a outra não corresponde apenas às habilidades linguísticas, mas também aos costumes do país de origem, dos pais e os valores familiares. Assim, o tópico de hoje que vamos conversar é dicas para ajudar os nossos filhos de terceira cultura a manter e desenvolver a língua portuguesa como língua de herança. E a nossa convidada especial é a pedagoga e psicopedagoga Cristiane Emer Paloski. Boa tarde, Cristiane. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Daniela. Tudo bem? Eu gostaria muito de agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de poder participar dessa live hoje com você, de poder contribuir com um pouquinho do que eu sei, do que eu estou vivendo aqui na África do Sul, como mãe, como pedagoga, psicopedagoga, e também, principalmente, por poder falarmos, abordarmos esse assunto tão importante, que é o português como língua de herança, que ele não vem sozinho, que ele traz toda a cultura, a cultura brasileira, que é tão importante, que é tão rica, que é tão grandiosa, e que a gente não pode deixar de tratar, de passar, para as nossas crianças, para os nossos filhos. Ok, muito obrigada, Cristiane. Agora vamos conhecer um pouco da biografia da Cristiane. Ela nasceu em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Ela é casada com o Rodrigo Paloski e tem um filho de 9 anos chamado Rafael. O Rafinha, né, Cristiane? Então, ela é formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. Ela trabalhou em sala de aula por mais de 10 anos em escolas da sua cidade e de cidades vizinhas. Ela atuou como professora na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Cristiane e sua família moraram em Garibaldi até 2018, quando se mudaram para Joanesburgo, na África do Sul. A partir daí, Cristiane passou a se dedicar à sua família, dedicar o seu tempo para acompanhar a aprendizagem do seu filho Rafael, que hoje tem 9 anos. Ela também passou a cuidar da casa e a estudar mais sobre educação, mais sobre a área da educação. Em 2020, Cristiane criou um canal no YouTube relacionado à educação
envolvendo a literatura infantil, ideias de recursos pedagógicos para pais e professores. Então, vamos conversar mais com a Cristiane, vamos entender um pouco sobre esse assunto e vamos receber as dicas da Cristiane, que é um tema tão interessante, né, Cristiane? Então, ao chegar à África do Sul, em 2018, como foi a adaptação do seu filho, que falava somente o português? Então, nós nos mudamos para cá em 2018. O Rafa, na época, tinha 6 anos. Hoje ele tem 9 anos e está frequentando o 4º ano do ensino fundamental. Quando nós viemos para cá, ele ingressou no 1º ano do ensino fundamental. Ele já havia frequentado pré-escola no Brasil, ele estava no processo inicial de alfabetização, mas quando ele veio para cá, ele ingressou no 1º ano e ele enfrentou um desafio maior, né, do que talvez crianças que nascem aqui, porque ele precisou aprender a ouvir, a falar e ler e escrever tudo junto, né, em um ano, assim. Então, foi um desafio bem grande para ele, mas antes de virmos para cá, também a gente preparou ele, né, a gente teve um tempo, né, quando a gente aceitou vir para cá, até a mudança, de preparar, conversar com ele, o que iria acontecer, como seria a escola. Então, ele chegou aqui preparado para isso, né? Digamos, não foi um choque de cultural, de mudança, assim. Ele chegou preparado, mas mesmo assim foi difícil no começo, né? Ele não entendia, ele sempre falava que não entendia o que a professora falava, o que os colegas falavam, né? Mas ele foi com o tempo, né? Com uns 3 meses mais ou menos, ele já começou a entender. Na metade do ano, uns 6 meses, ele já começou a se comunicar, a falar. E no final do 1º ano ele já estava fluente em inglês também. E quando você chegou no primeiro dia de aula, primeira semana, como você se sentiu como mãe em deixá-lo na escola sem ele falar a língua inglesa? Foi muito difícil para os pais, né? Muito difícil essa situação de saber, né, que a criança não vai entender nada, praticamente. Eu só falava para ele: Rafa, olha os seus colegas, se tu não entende, e vai fazendo o que eles fazem, né? Mas, assim, um diferencial que teve, talvez na escolha da escola, né, é que os professores são super capacitados para essas situações, né? Aqui a gente sabe que muitos estrangeiros vêm para cá e ingressam nas escolas, então os professores são preparados para isso. E a gente teve uma sorte, assim, de ter professores principalmente no 1º e 2º anos, né, que foi a adaptação dele, professores que ajudaram muito, muito ele. Então, a prof do 1º ano, ela usava o Google Tradutor para traduzir o que ele estava falando, pedindo. Então, foi assim no começo, mas é muito rápido, né, em 3 meses ele já conseguia se comunicar, né. Mas eu acho que esse apoio da escola é super importante, sabe? Faz toda a diferença na adaptação da criança. Então, em outras palavras, assim, como pais, vocês encorajaram o Rafa a ir para a escola, né? E, aos poucos, o comportamento dele foi mudando, né? Então, depois de algum tempo, ele já estava adaptado à escola, à língua inglesa. Houve alguma mudança de comportamento em relação à comunicação em português em casa? Praticamente nada, Daniela, porque assim, a gente sempre falou em português em casa. A nossa comunicação dentro de casa é português desde o início até hoje, né? Então, talvez algumas, com o passar do tempo, ele foi adquirindo novo vocabulário na escola, né? Vocabulário próprio da escola, ou de brincadeiras, que ele não conhece em português. Então, aí surgem algumas palavrinhas que ele mistura na hora de falar o português, mas que com o dia a dia a gente vai explicando, mostrando a palavra em português e ele vai adquirindo vocabulário junto, né? Em português também. Mas ele nunca se recusou querer falar português em casa? Não, bem pelo contrário. Ele, talvez pelo fato de nós mudarmos para cá e ele já ter 6 anos, ele já tinha um vocabulário, né? Um grande
vocabulário, assim. Então, ele já se comunicava super bem, né? Com 6 anos. E para ele é estranho se ele tiver que falar inglês com nós. Ele não consegue, sabe? A nossa língua materna é português, então em casa, entre nós, é português. Foi algo que foi cultivado, não é, Cristiane? Em casa. Isso. Vocês não trocaram de língua da noite para o dia e deixaram a cultura de vocês no Brasil. Vocês trouxeram a cultura de vocês, né? Trouxemos junto. Trouxeram junto. Então, me fale qual é a importância de ensinar, de manter e desenvolver a língua portuguesa com os filhos de terceira cultura. Eu acho que o mais importante mesmo para mim é a questão dos laços familiares, né? Eu acho que a criança precisa ter uma língua que transmita aquela afetividade, né? Que talvez na outra língua não teria. Né? Então, quando nós falamos com o Rafa em português, muitas vezes, se a gente for falar em inglês, a gente não vai conseguir traduzir a mesma afetividade, né? A mesma emoção, digamos assim, do que o português. Eu acho que isso é bem importante. Além de tu poder falar da história, né? Da história da família toda, que é toda, no nosso caso, né? É toda brasileira. A questão do futuro, né? Dele ter um diferencial, porque se ele falar só inglês... Ok, inglês né, para o mundo, digamos assim, mas o português, para a criança, para um futuro adulto, vai ser um diferencial na vida dele, profissional, né, também. E sem contar que a gente deve muito valorizar o nosso Brasil, né, eu acho que nós somos brasileiros e a gente precisa valorizar o Brasil e a nossa cultura brasileira e transmitir isso para as crianças, né, não dá para deixar de transmitir, né, de ensinar essa cultura. É uma questão de identidade, né? Porque muitas vezes o que a gente escuta no dia a dia é o meu pai e minha mãe são brasileiros, mas eu não sou, né? Então, muitas vezes falta aquela identificação da criança, ou muitas vezes até do adolescente, né? Dizer, eu sou brasileiro também, porque em algum momento faltou essa parte que o pai e a mãe não passaram para o filho, ou muitas vezes é mais fácil, né, Cris? Né, Cristiane? Deixar que o filho fale somente inglês e é mais cômodo para o pai não ter que se preocupar com a educação, né, em português. Com certeza. Então, e você, como mãe, pedagoga, psicopedagoga, né, poderia nos falar quais são os problemas que os pais expatriados enfrentam ao ensinar, manter e desenvolver a língua portuguesa com seus filhos? Olha, eu acho que essa questão de problemas de aprendizagem, de ensino de qualquer língua, depende muito da idade da criança que a gente vai estar falando, né? Mas, assim, da questão da idade e da realidade também, porque depende muito se os pais, se o pai e a mãe, né, são brasileiros, ou se o pai fala uma língua, a mãe fala outra língua, então é outra situação, né? Mas eu acho que os maiores medos, talvez, no começo, seria assim, eu não vou ensinar mais o português porque o meu filho não vai aprender inglês, né? Que é um medo que a gente não precisa ter esse medo, porque a gente sabe que a criança é capaz de aprender 2, 3, 4 línguas ao mesmo tempo, né? E que uma não substitui a outra, então esse medo a gente tem que enfrentar e é um desafio, né? Todo dia. E eu acho que um outro problema também que os pais enfrentam é quando as crianças menores começam a falar. Que aqui, por exemplo, então, eles misturam, né? O Rafa não teve muito esse problema, porque, como eu disse, ele veio para cá, ele já tinha 6 anos, né? Então, ele tinha um vocabulário já formado em português, mas a criança que aprende a falar as duas línguas, ela mistura um pouco, né? Então, talvez uma dica para separar, né? Utilizar, por exemplo, o português num contexto e o inglês em outro, né? Como em casa, se você escolheu falar português com seu filho em casa, só português, né? Não deve misturar o inglês ali, porque daí ele vai se perder, né? Sim, na minha opinião. Até principalmente a criança de até 2 anos, ela não é capaz de separar qual língua, né?
qual língua é português, qual língua é inglês, mas depois dos 2 anos ela começa a distinguir, ver a diferença, né? Até porque é uma questão muito interessante que a criança bilíngue, ela começa a falar mais tarde, até mais tarde, e é aceito, né? É Porque normal. ela tem que trabalhar essas diferenças, saber qual língua que ela está escutando e qual língua ela vai produzir, né? Então, ela tem que dar esse tempo para a criança, que é uma coisa muito Isso. importante, né? Que os pais Entender, levem né? Entender essa isso. situação, mas ao mesmo tempo estimular, como eu disse, a falar, a separar, né? Ter Isso. um momento para cada língua separado, né? Não misturar. Eu lembro que a prof do primeiro ano do Rafa, eu estava preocupada com a questão do português, né, no primeiro ano, mas a gente acabou optando por não o ensino do escrito, né, do português escrito. A gente optou por não forçar a escrita em português no primeiro ano, porque ela comentou que seria melhor deixar para o segundo ano e para não misturar, né? Então, acho que foi válida a dica e foi o que a gente fez. É muito interessante que você mencionou que muitas vezes os pais se preocupam, né? Olha, a criança vai ter problemas se for poliglota, né? Na verdade, hoje em dia, no mundo, a regra é falar mais de uma língua. E a exceção é ser monolíngue, que é algo que nós pensamos que seja o contrário, né? Falar muitas línguas é a exceção. Ao contrário, falar muitas línguas é, é, é o caso único, né, a exceção é ser monolíngue. Bom, Cristiane, como foi e como é a sua experiência com seu filho? Quais são os seus maiores desafios ao tentar ensinar ou até mesmo manter a língua portuguesa em casa? Olha, o Rafa sempre quis, como eu falei antes, sempre quis falar em português em casa. Então, para nós não foi um desafio, mas eu sei que muitas famílias enfrentam esse desafio de que a criança não quer falar, né? Mas eu acho que é continuando, insistindo, né, no dia a dia que a gente vai poder resolver esse tipo de problema, né? Que a gente não acabou não tendo. E outra experiência que a gente teve foi a questão que eu falei de não ensinar o português no primeiro ano. A gente deixou o primeiro ano para ele adquirir o inglês, já que era uma coisa tão nova para ele, era um desafio muito grande. E depois, no segundo ano, eu comecei aos poucos a introduzir a escrita do português para ele. E continuo até hoje com algumas atividades, sem muito forçar muito, mas sempre oferecendo alguma, né, atividade em português também. Eu trouxe muitos livros do Brasil para cá, livros que eu trabalhava com as crianças em sala de aula, que eu adoro, livros infantis, então eu trouxe muitos para cá, e eu lia com ele, lia para ele, ou ele lia para mim. Também como experiência para trabalhar o português, eu utilizei jogos e brincadeiras, e aí nos jogos a gente sabe que a criança aprende muito e desenvolve muito a linguagem, né? Então sempre em português também, qualquer jogo, qualquer brincadeira. Mas assim, um desafio eu acho maior que a gente enfrenta as mães que querem falando do português como língua escrita, né, agora. É a falta de tempo, às vezes, aqui, porque aqui a gente sabe que a criança fica na escola, por exemplo, agora que o Rafa está no 4º ano, vai aumentando, né, o tempo de permanência na escola, então, no 4º ano ele já fica mais de 6 horas na escola. Então, quando ele volta para casa, ele é uma criança ainda, então ele precisa brincar, ele precisa andar de bicicleta, jogar bola, e às vezes falta horas no dia para poder trabalhar o português como escrita, mas a gente sempre dá um jeito de fazer alguma atividade no tempo que dá, do jeito que dá, né? Não dá para deixar de fazer. E você mencionou algo que é muito interessante, que é aprender tendo prazer, né, na aprendizagem, jogando, e até mesmo você mencionou a leitura. Então, que eu acho que é algo muito interessante. Então, como você vê a leitura como um desses fundamentos da aprendizagem?
A leitura, para mim, é fundamental, né, no desenvolvimento intelectual da criança, no desenvolvimento emocional também. Às vezes as pessoas não fazem essa ligação, né? Mas a criança quando lê, ela desenvolve várias habilidades, como a imaginação, atenção, concentração, criatividade, inúmeras habilidades, né? E também, ao mesmo tempo, ela desenvolve a questão emocional, né? Porque a criança, quando lê, ela entra na história, ela desenvolve empatia também, porque ela se põe no lugar do personagem, às vezes, ela viaja, né? Ela conhece mundos, assim, lendo. E ela aprende, às vezes, com histórias, com os clássicos infantis, né? É muito bom trabalhar com as crianças, porque eles aprendem a lidar com as emoções, com os sentimentos, com frustrações, angústias, né? Com a história. E é muito importante trabalhar com leitura, assim. E em casa, eu acho muito interessante trabalhar com a leitura em português, já que na escola aqui, eles incentivam muito a leitura, né? Na escola, com inglês. Então, em casa, eu acho bem importante utilizar a leitura em português, né, com as crianças. Sim, eu assisti a um dos seus vídeos e eu vi que vocês estavam lendo inglês e português. Como é que era essa dinâmica? Foi bem legal. Eu comecei o canal, eu criei o canal no início da pandemia, né? Para ajudar um pouco as crianças, às vezes estavam sem ir para a escola, para conhecer umas histórias que são histórias que eu particularmente adoro, né, infantis. E surgiu essa ideia. Eu tinha uns livrinhos bem legais em inglês também, era alguns em inglês e português, com tradução, outros só em inglês. E aí surgiu a ideia de chamar o Rafa. Rafa, vamos, né, fazer uma dinâmica aqui diferente. Você lê em inglês, né, que ele já estava lendo super bem em inglês, até para ele praticar o inglês dele também, como leitura, e eu traduzia, fazia as traduções. Sim. E foi muito legal. Ele adorou bastante também participar dos... Também foi uma maneira de ele aprender vocabulário, né? E expressões idiomáticas que a gente só utiliza em certas línguas, que é algo que é importante. Ok, muito bom, Cris. E quais são as dicas e os conselhos que você pode dar aos pais e às mães em relação à leitura com os filhos, sem levar em consideração a idade? Porque nós temos pais aqui nos assistindo que a criança tem 3 anos, pode ter 5, tem tempo de aprender a ler e escrever sendo alfabetizados, né? Crianças mais velhas. Então, quais são essas dicas e os conselhos que você pode dar? Olha, eu acho que uma dica, a primeira, assim, é o exemplo, né? Eu acho que a criança aprende vendo, como exemplo, né? Então, assim, se você lê, você vai transmitir para o seu filho a importância da leitura e a criança vai se interessar também, porque a minha mãe está fazendo e eu quero também. Então, é bem importante o exemplo, né? E ler para o filho, então, desde pequeno, né? Começando lá pelo 1 aninho, antes até, ler para a criança, ela vai aprendendo muitas coisas só de ouvir o vocabulário, começa a ampliar o vocabulário desde pequeno, né? E eu acho que bem importante é criar uma rotina de leitura, sabe? Às vezes não dá todo dia, mas tudo bem. Eu acho que criar um momento especial, sabe, de leitura antes de dormir, por exemplo, acho que é um momento bom. E de ficar junto com o filho, sabe? Vai ampliar os laços familiares também nesse momento. E vai ser um momento que você vai dedicar ao seu filho e, ao mesmo tempo, vai estar trabalhando a leitura com ele, ou ler para ele, ou ele ler para você, dependendo da idade, né? Porque a leitura, além de tudo, ela vai ampliar o vocabulário e vai transmitir muito conhecimento para a criança, né? Sobre vários assuntos, né? E então, além da leitura, então a gente tem que saber, né? A gente está consciente que transmitir, compartilhar nossa língua, nossa cultura para os nossos filhos é algo muito importante e que mais tarde, muitas vezes, se nós não fizermos, nossos filhos vão nos cobrar, nós vamos ficar em dívida, né? Aos nossos filhos. E quais são as dinâmicas que você recomendaria, você compartilharia conosco
para fazer com os nossos filhos no dia a dia, para manter a língua, a cultura? Você poderia... Então, eu só vou continuar, então, a primeira dinâmica, já que falamos de leitura, né? Uma dinâmica que eu acho que é bem importante e que a gente faz aqui em casa é a leitura em família. Às vezes a gente lê um livro juntos, uma página cada um, uma linha cada um, gibis, né? É legal também de ler com as crianças. Eu trouxe gibis Turma da Mônica, que eu adoro também. Então, eu acho que é uma dinâmica, e são várias dinâmicas, na verdade, que dá para utilizar com livros, né? Então, utilizar livros, comprar livros em português, sabe? Utilizar, deixar ao alcance da criança para que ela possa, no momento que ela quiser, né, ler, que ela tenha esses livros disponíveis, sabe? Ao alcance dela. E uma dinâmica legal que eu fazia até com os meus alunos depois da leitura, ou ler a história até quase ao final, para a criança descobrir o final da história, ou criar o final dela da história, modificar o final da história. Isso é muito legal. A criança desenvolve muita imaginação, a criatividade, né, no momento que ela vai criar a história, ou criar a história, o final do jeito dela, né? E depois você conta o final verdadeiro. Na história verdadeira aconteceu isso. Então, é bem interessante fazer essa dinâmica com as crianças em português em casa, porque vai desenvolver muito a linguagem em português, né? Outra dinâmica seria também utilizar jogos e brincadeiras em português. Jogos que você tem disponível em casa das crianças, jogos das crianças, por exemplo, um dominó, jogos de tabuleiro, cara a cara, é um jogo que desenvolve muito o vocabulário. A gente jogou muito aqui na pandemia ano passado com o Rafa, Banco Imobiliário, Detetive, todos esses jogos tradicionais, né, do Brasil, que que tiver disponível em casa, né? E também jogos de escrita para crianças maiores, né? Jogos de escrita onde a criança vai ter que escrever em português, né? E se torna uma forma de ensinar prazerosa, divertida, porque tu está se divertindo, brincando, né? E a criança está escrevendo em português. E que tipos de jogos de escrita você recomendaria? Tem um jogo que eu jogava na minha infância, que se chama Stop, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que... Lembra? Pode explicar, então? É um jogo que você escreve numa folha nome, cor, cidade, várias... separa, né, em linhas, e daí escolhe uma letra, ou alguém fala uma letra, e o objetivo é escrever palavras que comecem com aquela letra, por exemplo, A. Então, uma cidade com A, um estado, um país. O nome de uma pessoa com A, o nome de uma fruta, sabe? Várias, você escolhe, né, o que quiser. E tem um tempo, e que aí depois, quando termina, soma os pontos e tal. É bem divertido, bem legal. Bem interessante. É verdade, quem não brincou de stop, né? Então é algo que nós temos que passar para os nossos filhos. E é uma maneira tão legal, né? Tão interessante de a gente ensinar, compartilhar, e a criança vai aprendendo e ela vai se interessando pela língua também, né? Brincando, né? Que é brincando. Exatamente. Bom, outras dicas seriam escrever bilhetes e recados também para a criança, sabe? Do dia a dia. No dia a dia, escrever bilhetes e deixar para o filho ler em português, né? Ele vai ler, ele pode escrever também, né? Uma atividade, uma dinâmica que eu fiz com o Rafa também, ele ainda faz, é um diário, que ele tinha um caderno, e o objetivo era escrever em português todos os dias começou com frases, né, pequenas, depois pode ir aumentando conforme a idade da criança e o que você quer desenvolver, né. Mas o Rafa escrevia como foi o dia, mais tipo de noite, ele escrevia como foi o dia na escola de manhã. Então, desenvolveu muito ali a escrita dele, E se depois houvesse... E se ele escrevesse, e se você encontrasse erros, quais são, como você trata o erro, né, da criança?
Então, nessas frases, normalmente, tinha alguns erros em função do inglês, né? Então, palavras, principalmente palavras que são parecidas, ele Uhum. misturava, mas aí, por exemplo, a palavra escola, ele escrevia com H por causa do school, né? Então, Sim, eu só sublinhar, normalmente eu sublinho a palavra, que tem algum erro ortográfico ou de acentuação, porque acentuação é difícil de ensinar, né? Porque no inglês não tem, então é novo, né? E eu chamava ele, ele lia de novo o que ele escreveu e pedia para ele o que você acha que tem aqui, por que essa palavra está sublinhada, por exemplo. Então, normalmente ele encontra o erro, principalmente se foi um erro que ele já fez anteriormente, ele já corrige sozinho, mas e daí se ele não conseguiu encontrar o erro por ele mesmo, eu ajudo, eu falo, não, essa palavra é assim, por isso, em português é assim, né? E aí ele aham. corrige. Olha só, é muito interessante essa dinâmica. E, Cristiane, uma coisa que você mencionou, que eu acho que vale a pena os nossos pais já começarem a fazer, né? Escrever os bilhetinhos para os seus filhos, mesmo que eles não respondam em português, não é? É bem importante porque eles vão estar lendo, né? Eles vão se obrigar a ler para descobrir o que está escrito. Então, é uma forma de ensinar, né? De um jeito. E não precisa ser tudo num dia, sabe? Às vezes a gente pensa, não, se cobra demais, sabe? Tenho que ensinar, preciso ensinar. Mas assim, se você fizer um pouquinho por dia, seja 5 minutinhos de leitura, digamos, em português por dia, dedicar esse tempo, além dele aprender o português, vai ser um Aham, tempo que você está dedicando ao seu filho e que com certeza no futuro ele vai lembrar disso como um momento de afetividade em família, sabe? Não é aham, só de ensino e aprendizagem, é um momento de afetividade porque foi a mãe, foi o pai que ensinou, né? aham. Muito bom. E, Cristiane, então, agora nós vamos passar para o momento de dúvidas, perguntas. Nós temos alguns comentários aqui, e nós temos o comentário da Carolina Werner, que escreveu. Vamos ler, vamos ver o que ela compartilhou conosco. Estou alfabetizando meu filho em paralelo em português. Está indo muito? Está indo super bem. Estou fazendo uma mentoria, estou fazendo uma diferença, entender como funciona mais a fundo esse processo. É muito interessante. E ela É, continua. Acho que aqui tendo tantos bilíngues, acho que as escolas aceitam mais também. E é uma realidade, né? Como é um local onde nós temos tantas nacionalidades, principalmente Pretória, Joanesburgo, a gente é. vê que as escolas se adaptam, né? Elas vão milhas para ajudarem os nossos filhos, que é algo muito importante. Foi o que eu mencionei que aconteceu com o Rafa, né? Eu acho que esse preparo das escolas em receber o aluno estrangeiro faz toda a diferença, né? Porque Uhum. eles sabem como trabalhar com essa criança, eles sabem como introduzir, né? E Aham. então eu acho que é bem importante pesquisar, sabe, para os pais que estão pensando também em se mudar com filhos para outro país, com outra língua, pesquisar Uhum. escolas, né? Como é o trabalho pedagógico, o quão os professores estão preparados para receber esse aluno, né? É bem importante. E é muito importante, né? Algo que você também me mencionou, que no tempo que ele estava começando a ler, escrever, na parte de alfabetização, vocês deram um tempo, né? Não pegaram tão pesado no português, porque a criança precisava ser alfabetizada numa língua, então ela não pode simplesmente misturar tudo, né? Então é um tempo que ela precisava só para uma língua. E é importante, a gente espera a criança ser alfabetizada para depois ensinar, né? Português, pode alfabetizar em português. Mas a Carolina Werner continua, ela compartilhou mais um pouquinho. Então, ela diz assim: mas já ouvi falar de professora falar para parar com a segunda língua para não atrapalhar em inglês, que é uma pena, realmente uma pena mesmo, né? Então, nós temos os alunos do Centro Cultural,
que quando nós recebemos as crianças de 4, 5, 6 anos, a gente trabalha mais o lúdico, né, com eles, para não atrapalhar a alfabetização, mas assim que elas são alfabetizadas, a gente já começa a trabalhar o escrito, né? E é uma coisa que é muito importante que você mencionou, foi a leitura, né, a gente lê para o aluno, né, sem que ele leia a palavra antes de ele ser alfabetizado em português, ou a criança somente sendo alfabetizada em inglês, né, nesse período de alfabetização, a gente não mistura, mas a gente lê para elas, a gente brinca com elas, então é algo que também é importante mencionar. Porque o letramento ele inicia antes da alfabetização, né? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa e não é. O letramento começa bem antes, né? Então a gente pode ler livros para criança desde pequena, como eu falei, e só vai ajudar no processo depois, né? É algo que não é só para cultura brasileira, língua portuguesa, mas você está abrindo um leque muito grande para a criança querer ler e aprender mais do mundo, né? Então, a leitura é algo muito importante, o letramento, né? E a alfabetização, o Rafa aprendeu, ele foi alfabetizado em inglês, ele aprendeu a técnica da leitura, digamos assim, em inglês. Mas automaticamente ele começou a ler em português também, porque o processo é o mesmo de leitura, né? Não precisa ter medo porque ele vai ser alfabetizado em inglês. Não, ele vai aprender a técnica da leitura em inglês, da escrita, e depois ele transfere para o português, claro que tem que mudar algumas coisas, como eu falei, acentuação, mas isso é depois com o tempo, né, que ele vai aprendendo, tem tempo, né, depois para aprender a ortografia, a gramática toda, né. Exatamente, e é algo muito interessante que eles fazem essa transferência, né, mais tarde, eles também trabalham, tem uma palavra que eu gosto muito, que é code switching, que muitas vezes eles estão falando em português e eles introduzem uma palavra em inglês, não é? E depois continuam em português, então, mas eles não conhecem o vocabulário, ou muitas vezes eles acham que é mais relevante utilizar essa palavra na língua alvo do que na língua portuguesa ou na língua que eles estão falando. Então, mas eles têm o controle e eu vejo assim como você, né, pedagoga e psicopedagoga, tem uma visão muito clara desta parte, né, de aquisição, que é muito bom. Então, Cristiane... das palavras, né, que você mencionou também, envolve também a afetividade, né? Porque às vezes falar uma palavra em outra língua não vai transmitir não é a mesma coisa para a criança, como, por exemplo, o Rafa, a palavra coach, né? Que é o treinador do futebol dele que ele adora, né? Então eu falei para ele já, é treinador em português a palavra coach, mas professor, enfim, mas se ele falar, meu treinador, parece que ele não tá passando aquela afetividade, sabe? Não é a mesma pessoa, parece. Então, eu acho que esse tipo de palavra a gente não precisa pedir para corrigir, sabe? Eu não me importo que ele fale algumas palavras assim em português, porque em inglês, né? Porque para mim faz parte do convívio dele, da história dele, né? É uma escolha dele de vocabulário, né? E o futebol, pro Rafa, o futebol, eu não mencionei, mas ajudou muito ele na adaptação, porque quando ele teve futebol na escola, que foi eu acho que foi no terceiro mês, mais ou menos, de aula, que é no terceiro trimestre, né, no segundo trimestre do primeiro ano, começou o futebol, e aí deu, assim, um up na adaptação dele, porque ele começou a fazer mais amigos, porque ele é brasileiro, e porque ele jogava futebol super bem, se destacava, então ajudou muito, a questão do futebol para ele ajudou muito. Então, para ver como, às vezes, situações, né, como o esporte, ajuda e facilita bastante. Olha só, muito bom. Cristiane, temos mais comentários aqui. A Carolina também diz, não só estrangeiro, mas também locais são bilíngues. É verdade? É. Muitas vezes os pais, então nós temos também pais cujos filhos nascem na África do Sul,
algo que você mencionou, o pai ou a mãe é brasileiro, né, e o cônjuge é de outra nacionalidade, aí fica mais difícil ainda, porque daí a gente trabalha com duas línguas, né, que as duas querem ser a materna, a língua de casa, não é? E talvez mais uma da escola, né, às Mas vezes. uma da A do pai escola, é uma, da mãe é outra, e a do país é outra, da escola é outra. Então, acho que é mais difícil. exatamente. E depois ainda Hum, eles estudam aquelas additional languages, né, aquelas línguas Sim, adicionais. Então, é. mas é algo muito precioso e rico, né? Agora nós temos a Bambi Capoeira. Bambi Capoeira. Adorei a ideia dos bilhetinhos. Ah, a Isolda. Aham. Ah, que bom, Isolda. Que bom que você está nos escutando, nos assistindo. Podemos ler em uma outra língua antes dos 4 anos? A Isolda pergunta. Ler para os filhos antes dos 4 anos? A ler para os filhos? Acho que, Aham, com certeza, né? Pode começar a ler para os filhos bem, bem antes dos 4 anos, né? Acho que sim, ela tem. quanto mais cedo, melhor, né? De começar a introduzir a leitura, a linguagem para a criança, não obrigar ela a ler, né? Mas Sim. mostrar para ela que existe um mundo letrado, que ela vai utilizar isso no futuro, mas que eu acho que não precisa privar a criança, não. Acho que tem que mostrar, sim, tem que oferecer livros, claro, para a idade, né? Uhum. Começando com livros mais com desenhos, né? Dependendo Aham. da idade. E Cristiane, ela pergunta se ela pode ler em outra língua antes dos 4 anos. Também, né? Eu acho que é da mesma forma. Eu acho que no caso crianças que nascem, por exemplo, num outro país, como aqui, eu acho que a mãe, o pai podem ler nas duas línguas, eu acho, Aham, né? Porque, claro que e para mim, particularmente, eu acho que eu ficaria com a opção de ler em português, porque na escola, criança, a não ser que a criança não frequente a escola, né, antes dos 6 anos, digamos, que não vá fazer uma pré-escola, aí eu acho legal ler nas duas línguas. Mas se a criança frequenta a escola e ela vai ter muito inglês na escola, muitas leituras em inglês, o professor vai ler em inglês, e eu acho que a função do pai, da mãe em casa é o português. português, né? Que é uma coisa muito interessante que a criança até os 2 anos é melhor também que haja consistência. Se o pai fala inglês, ou, né, ele só fala inglês com a criança, a mãe fala só português até os 2 anos para a criança não misturar, e muitas vezes pode É, trazer, né, pode acontecer a gagueira na criança, então tem algumas coisas que a gente pode evitar. isso. Mas a leitura também é uma coisa que é interessante. Você não vai, se você não fala Zulo com a criança, né? Você não pode ler em Zulo, né? Mas porque a criança também só identifica o que ela sabe, né? É a Isso, mesma coisa. A gente chegar no Japão, a gente vê aqueles símbolos, para nós não quer dizer é, nada, né? isso Mas, mesmo. mas é algo interessante que a gente pensa que a gente pode limitar a criança, né? Mas a gente pode trazer mais e mais, né? E uma coisa que a Cristiane falou que é muito interessante, você mencionou a leitura de acordo com a idade, né? A escolha dos livros de acordo com a idade, que é Eu algo acho muito. isso é bem importante porque para a criança não se desinteressar pela leitura, porque se você oferecer um livro de adolescentes para uma criança menor, ela não tem gravuras, não vai ser interessante para ela, né? Então eu acho bem importante a criança ler livros próprios para a idade, até em função dos assuntos, né, que vão tratar os livros e também no interesse dele, né? Se ele tem interesse em dinossauros, por exemplo, os meninos, né? Oferecer livros, né, sobre dinossauros, a história, e vai ser uma leitura mais interessante e prazerosa para a criança, né? Aham, que é muito interessante mesmo. Nós não temos mais comentários? Não, não temos mais.
Então, Você Cristiane, comentou ler para os filhos, que a gente ficou na dúvida aqui se era a criança ler ou ler para os filhos, né? Então, acho que isso. foi respondido, né? Que eu acredito que quanto antes a gente ler para os filhos, melhor, né? Aham, é verdade, é verdade. Então, Cristiane, que mensagem você gostaria de deixar aos pais a respeito do aprendizado de português como língua de herança? Olha, eu acho que tudo que a gente falou, né, dá para resumir assim que a língua portuguesa para os nossos filhos é um presente que a gente vai estar dando para eles, que não tem custo nenhum, que Uhum, envolve muita coisa importante, é a questão cultural também do nosso Brasil. E então, assim, que você se dedique nesse momento, sabe? Se esforce, às vezes é difícil, né? Às vezes não é fácil, a questão principalmente da escrita, né? Da gramática do português, quando a criança vai crescendo, mas eu acho que tirar um tempinho para isso não precisa ser muito tempo, mas assim, que seja uma rotina, né? De uhum. mesmo a comunicação ou a escrita, que vire rotina em casa e que com certeza no futuro as crianças só vão agradecer pelo maravilhoso presente que a gente vai deixar para eles. Ok, muito obrigada, Cristiane, pela sua presença. Assim, Eu que agradeço. muito para nós. Eu acho que é uma visão que a gente precisa colocar em prática, né? Não simplesmente deixar para amanhã que os nossos filhos aprendam português como língua de herança. É, é uma língua, é a língua que é dos nossos pais, dos nossos avós, né? E é uma língua que eles vão se comunicar também com as nossas famílias, como você disse. Tem um lado afetivo, então não tem o porquê nós não ensinarmos a língua portuguesa para os nossos filhos, né? E então, mãe, pai, que haja essa consciência, né? Não seja uma consciência de amanhã, mas que seja ainda de hoje, que nossos filhos vão agradecer. A Liliane Pedroso, ela disse ótimas dicas, parabéns, Cristiane. Ótimo. Obrigada. E então, essa live vai estar disponível na página do Centro Cultural. Se você gostou desse evento, compartilhe no Facebook, no seu Facebook. Na próxima sexta-feira, nós continuaremos com o programa Brasil em Foco e contamos com a sua presença, né? Cristiane, muito obrigada por esse tempo e aproveitando esse tempo, se você estiver interessado em aprender português online ou aprender sobre a cultura brasileira, entre em contato conosco por e-mail ccbas.pretoria@itamaraty.gov.br ou visite a nossa página no Facebook ou no nosso website. Então, até a próxima sexta-feira, ao meio-dia. Até mais. Até mais, Daniela. Obrigada. Nós que agradecemos.